olha, Zuzu aí. Opa! Com a produção do brilhante Fábio Gueré e também com o Samidana, que passou essa informação. Um absurdo que aconteceu em Berlim, a gente vai checar, né, Samidana? Mas algumas casas em Berlim tá checado foram marcadas com a estrela de Davi, que é o símbolo dos judeus. Infelizmente, já vimos essa história antes, durante a ascensão nazista nos anos de 1930. Você sabe que fizeram a mesma coisa, marcando as casas e as lojas de judeus. O resultado, a gente já sabe, 6 milhões de judeus morreram. Aí tem a imagem, Emílio, com a estrela de Davi, para marcar onde é a casa ou o comércio de um judeu. Quando você vê isso aí, você fala, tem gente que fala, o ser humano está evoluindo. Isso, evoluíram. É isso aí. O ser humano evoluiu. Existem diversas manifestações antissemitas pelo mundo e a gente fica realmente assustado e triste. Inclusive no Brasil. Você sabe que tem uma coluna boa do Pondé. Pondé, eu vi ele falando bonito. Tem uma também. coluna boa do Pondé hoje falando sobre isso aí. Inclusive a gente vê, assim, uma coisa é ser contra o Hamas, que é um grupo terrorista. Perfeitamente. Outra coisa, e isso deixar claro, é ser contra a Palestina ou palestinos. Aqui ninguém é contra, pelo menos não vi aqui ninguém no programa se manifestando contra a Palestina ou palestinos. Agora, o que a gente vê de contrapartida é as pessoas falando mal dos judeus. Não é nem assim, eu sou contra matar civis, Israel mata civis. Eu também sou contra que Israel mate civis. Forma desproporcional. Mas ser contra, eu vejo um surgimento, um ressurgimento forte do antissemitismo e preocupante, porque é triste, na verdade, né? Que a gente mostra que não aprendeu nada, com os erros. Isso. Isso aí, bichão. Exato. Olha, daqui a pouquinho nós vamos abordar esse assunto. Nós vamos lá para... Mas hoje Israel. não é o programa inteiro. Não Vamos ter aqui o Meirelles. Atualizações. Só pra gente dar uma pincelada. Um alívio cômico. Isso. Que mais? Inclusive, para os nossos queridos correspondentes, a gente pode perguntar sobre essa entrada aí do Irã. Né? Tá, os Estados Unidos falando pro Irã não entrar na guerra. Parece que o Irã pode entrar na guerra. Isso porque o norte de Israel está sendo invadido pelo Hezbollah. Pelo que eu entendi, pois não. O BO é o seguinte, o Hezbollah tá brigando lá no norte. Certo. E sabe o que acontece? Aconteceu pós-Segunda Guerra. Quando Israel enfraquece, todos os inimigos aproveitam que o negócio tá fraco para atacar. Então, Hezbollah, que não tem nada a ver com o Hamas, que é outro grupo, tá atacando. E Israel contra-atacando na outra fronteira. Aí, o Irã fala assim, se mexer com o Hezbollah, a gente vai se intrometer. Aí os Estados Unidos falam, se vocês se intrometerem, nós também vamos. É isso aí. E aí vira um conflito que pode escalar para uma guerra mundial. Mas já tem uma guerra mundial. Já tá vendo que tá acontecendo. Tem uma guerra mundial, mas morre só o pessoal de lá. Mas o questionamento maior é se o Irã vai ou não entrar nessa guerra, se o Irã financiou o Hamas. Lógico que financiou, Então, bonitão. todo mundo sabe mas eles até agora... Rússia e Ucrânia. E tem a questão da Rússia, porque parece que até então, até pouco tempo atrás, a Rússia apoiava Israel. Só que Israel condenou o ataque russo na Ucrânia. E agora, pelo menos... O Putin está falando aqui. A última fala foi contra Israel. Sim, o Putin falou igual o Barba. Ele e o Barba tem o mesmo discurso. Ele sabonetou. Ele falou, sou contra o Hamas, mas Israel também não pode. Eu só sou contra que matem civis, Sim, o Putin falou. exato, né? Deixem as crianças e as mulheres longe disso. Um pouco hipócrita. Você sabe que a gente traz aqui, também para dar uma aliviada, memes, assuntos que são trending topics da internet. Sim. E esse eu gostaria da avaliação. Você já mudou assim de Eu gostei porque esse assunto a gente vai falar muito durante a programação. Encerrou o assunto. Durante a programação a gente vai abordar mudou o Irã. rápido de assunto. Mudei porque tem mais no finalzinho para não pensando cansar. Mas se você quer saber sobre o Irã, se você quiser voltar a esse assunto, a gente pode. Mas daqui a pouco a gente vai abordar com o Mota, que já está aí. Boa, o Mota sabe tudo. E mais um pouco. Melhor falar com o Mota. Olha o Mota aí, ó. Olha, grande já, Mota. Já vamos falar desse do Irã aí, ó. Boa. Parabéns, Mota, aí, pelo trabalho na Jovem Pan. Seguinte, Nas lindo redes. trabalho do Mota. Emílio, tem coisa que eu trago aqui e às vezes não é nem segurança de colocar no ar. É saber se isso é verdade ou é mentira. Mas o que aconteceu? Fake news? Não sei. E eu gostaria que vocês abordassem. Sério? Dinheiro sobrando, o que aconteceu? Um bilionário distribuiu dinheiro para turistas no hotel na Turquia. Esse vídeo mostra pessoas catando as notas no chão. Aí uma mulher chega a abrir uma mala, ó lá, para juntar as cédulas. E aí a repercussão Deve ser dinheiro venezuelano isso aí. Questionaram o Samidana.
isto é verdade ou é mentira que um dólar, bilionário na Eu não Turquia... vi nada sobre isso, mas Você que assim, conhece as verdinhas. A aparência da nota parece meio fake, né, Delari? Você que trabalha com isso. Você que trabalha com falsificação. Parece um papel sulfite. É. Ué, se for nota nova. Por que você traz uma coisa que você não tem certeza? Eu trago... Eu acho bonito Não, isso. Olha, vou trazer um negócio aqui. Olha pra como é vocês, que eu legal não a tenho discussão certeza. e a curiosidade Não, do não ser tem humano. nada. Eu Tira, trouxe, trouxe para passa ou alertar repassa? diversos internautas Cadê que a lupa? existem Que a lupa pessoas que gostam de falar que são muito ricas A lupa na tá de internet, férias. que pegam uma Porsche, Ostentação. um avião enorme, vendem cursos, mas às vezes é mentira. Procure saber. Se você está assistindo Procure a gente, saber. Foi um por favor, alerta, é um né? alerta para a população. Parabéns, Zuzu. Aliás, Mas você pois falou não. em Irã. Você Voltamos viu pro que Irã. o... Não, porque... Tem Olha uma lá, coisa voltou o engraçada. assunto. Voltou. Você viu do Cristiano Ronaldo? Sim, eu vi isso é isso aí. interessante também. Que foi o seguinte, ele era uma cadeirante, alguma coisa assim, ele Foi abraçar. deu um abraço. E lá, abraçar uma mulher adultério. É adultério e pode Chibatadas. tomar 99 chibatadas. Você vê que é um país evoluído. Isso. É uma... Isso que é uma artista que fez um desenho pra ele e com uma forma de reconhecimento, o craque Cristiano Ronaldo deu um abraço e a turma falou que ele vai receber 99 que ele pode chibatadas. receber 19. Mas pode diminuir se ele pedir perdão para Ele tem que pedir rei. desculpa no milho. Pro rei. É. Você vê aí como Evolução humanitária. Uma evolução do ser humano tá aí. O que mais, me Zuzi? parece invertido. Alô, Datenã, vamos acordar. Vamos lá, O Gordão velho. tá dormindo? Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que o furto de 13 metralhadoras da base do Arsenal de Guerra do Exército Brasileiro pode ter consequências catastróficas, velho. Na última terça-feira, aí, 13 armas antiaéreas de calibre .50 e 8 metralhadoras de calibre 7.62 aí, desapareceram da base militar em Barueri. O furto foi descoberto durante a inspeção do arsenal. E abre aspas aí, nós da segurança de São Paulo não vamos medir esforços para auxiliar as buscas do armamento e evitar consequências catastróficas que isso pode gerar a favor do crime contra a segurança da população, fecha aspas. Isso aí disse o Derrite da publicação. Cadê Derrite? Traz a informação pra gente aí, velho. É só no nosso, hein? Boa. Concorda comigo? Eu concordo e aí assusta um pouco. Mão Os de caras bandido, roubarem né, o agora. Nível dessa arma não é brincadeira pra derrubar um Derruba helicóptero. helicóptero da Tenão. Isso aí, imagina o comandante Hamilton e apuros aí. Tudo aí, velho. Toca o barco aí. Obrigado. Olha, a gente falou do Putin e o Vladimir não para. Tô falando isso porque enquanto o mundo tá observando que a gente tá falando desse conflito Israel-Hamas, o Putin diz que o exército russo avança na frente contra a Ucrânia. É a cidade de Advika. É isso, Emilhão? É alvo há dias em um cerco em grandes escalas por parte das tropas de Moscou. O Putin... A guerra não acabou. Existem outras guerras, né? A gente está falando muito do Israel e Hamas, mas o Putin não quer que os Estados Unidos se meta nessa história. E aí vem uma teoria que pode ser conspiratória ou não. Lá vem você. Que pode ser ou não. Você está trazendo notícias muito Eu estou trazendo aqui para você raciocinar. Vamos lá. Será que o mundo está, nesse momento, completamente dividido e é um war? Você está entendendo o tabuleiro da guerra ou não? A Rússia estava quieta. De um lado apoiando o Irã, amigo. Tem o quê? China. São países também... Estados Unidos. Estados São Unidos do sabonetes. outro lado. E a Coreia do Norte também tá... Coreia do Norte também está aparecendo. Não, mas Coreia do Norte não é nada. Não, mas é, tá- mas mas ela tá- teve um... tá ciscando aí O pros Kim caras. Jong-un se encontrou com o Putin recentemente. Vale lembrar. Então a gente está falando de blocos. Teve o lance do porta-aviões dos Estados Unidos lá na... Exatamente. quebrada dele, ele não gostou, não. Então, de que lado que estão e, aí que é conspiratório ou não, é se o Putin teve interesse com essa guerra em Israel. Falam, a gente não pode afirmar. Isso é Não, ele importante. está feliz porque não vão financiar mais o Zelensky. Tira um pouco do atenção, Tira dinheiro. o direito do Você dinheiro está do Zelensky. dividindo o dinheiro que está vindo para a Ucrânia. E a atenção não fica toda voltada pra lá, ele consegue fazer as maldades dele sem ninguém ver, né? Porque exatamente. É, que é o Deus da governo- guerra. Deus da guerra. Exatamente. Que mais? Esse assunto é tão interessante que os Estados Unidos acusam o Hamas de travar acordo para abrir a fronteira entre Gaza e Egito. Por que eu estou falando isso? A única saída, Samidana, por terra para fora das zonas em conflito é a mesma a ser usada por grupos de brasileiros que tentam deixar o território palestino. O Hamas bloqueia a saída de palestinos da faixa de Gaza. O exército de Israel avança focado em eliminar a infraestrutura terrorista. Eu estou contando uma história que ela é muito discutida aqui na programação da Jovem Pan, que é o seguinte: tem
a turma que está na faixa de Gaza, inclusive brasileiros. Que mora lá. Que moram lá. Como é que essa turma vai sair de lá, sendo que Israel está falando que possivelmente pode ter uma invasão, inclusive terrestre. Mas existe a história do escudo humano. Existem hospitais, escolas, onde são palestinos, mas que o Hamas colocam lá e estão falando que estão proibindo a população palestina de sair de Gaza. Isso é muito perigoso. Porque aí só fica o inimigo se eles saírem, né? E teve outra coisa também, que atacaram aí um pessoal que estava saindo, indo pro... Sim. E aí tinham falado que Israel atacou. E o exército de Israel falou que não dá para saber, obviamente, nesse momento, mas Israel falou que não atacou e que foi o próprio Hamas que atacou para culpar Israel. Enfim, é uma confusão, é muito difícil saber quem tá aqui. Que é guerra, né? Guerra não tem informação certa. É isso aí. A guerra você tem que sempre dar informação errada. Aí tem narrativa. É que nem o pânico, é só muitas informações erradas. Algumas certas, mas muitas erradas também. Mas pelo menos a gente pede desculpa. Isso é importante. Quando erra, a gente pede muita desculpa para E as pessoas sabem que a gente também não tem muita credibilidade. Sim, também, graças a Deus. Sim, nós estamos aqui leva muito a sério. para você perder seu tempo, suas 2 horas. Foca na economia! Vamos lá tentar falar de alguns assuntos não ligados à guerra. O primeiro é o seguinte: sabia que ninguém tá falando lá do Amazonas muito? Sim. Mas lá tá terrível. Tem o menor nível do Rio Negro em 120 anos de medição. Isso é culpa minha. E por que isso importa? Porque as comunidades ribeirinhas dependem do rio para sobreviver. Sim, você viu que a Marina falou que a culpa é da população agora. A culpa é da população. Era do Bolsonaro agora até... não dá mais. Agora não é mais. Se o Leonardo DiCaprio não falar nada, eu não vou comprar essa briga. Enfim, com isso você tem preocupação na saúde, pode ter morte, tá seco lá o rio. Que é o efeito do El Niño. Que deve ser o ano mais quente da história. É esse no mundo inteiro, e estão falando isso. Enfim, mas não está na pauta por enquanto. A outra coisa que eu ia falar, que eu inclusive até vou dar uma palestra para os caras, mas está no G1 e me chamou a atenção, que é o seguinte: você sabe que lá no Paraná tem Guarapuava. Uma cidade. É uma cidade, e eles estão fazendo um trigo. Porque o Brasil, normalmente, ele não é um produtor de malte de trigo. O Brasil consome muito, mas ele não produz muito. E eles desenvolveram um trigo que é do malte, sai o malte para cerveja. Porque, normalmente, a cerveja vem da cevada e não do trigo. E eles fizeram que ele é mais robusto em relação a geadas, encorpado. E aí você vê uma tecnologia. É só uma curiosidade. Outra coisa interessante foi, na semana passada, a gente acabou não falando por causa da guerra, que foi o Prêmio Nobel de Economia, foi ganho por uma mulher, uma economista de Harvard, que é a Cláudia Goldin. O que ela fez? Ela estuda o papel da mulher no mercado de trabalho. E a principal coisa que afasta a mulher na ascensão da carreira é a maternidade. É lógico. Sim. Puta, precisava dar um prêmio para essa. Deram esse. Nobel não é mais o mesmo. Né? Estudar muito. Não é a maternidade. Você precisa estudar. Ela precisou estudar a vida inteira. Fazer uma tese. A mãe fica 6 meses ela precisou estudar a vida inteira para saber que a maternidade... Era só perguntar pro Delari, já sabia. Ela deu... Ela reuniu 200... Porque a ideia da ciência não é só você achar. Não, o prêmio Nobel não é mais ou menos. A ONU também. Tem que acabar toda essa premiação aí. Isso aí. Parece ministério. Não dá. E que os trabalhos, principalmente, que dependem de grandes jornadas, longas jornadas de trabalho, principalmente final de semana, mulheres que são mães acabam tendo mais dificuldade, ou seja, a maternidade ainda atrapalha e os homens não fazem o mesmo papel em sua paternidade. E para acabar... Tipo como? Ficar no... 6 meses em por casa. exemplo, quem fica com filho, normalmente, quando o filho está doente, ou quando tem algum BO, é a mulher. Sim. Não é dividido igualmente, ainda. Na sua casa. Na minha casa na também. sua casa, que você é um péssimo. Na minha, você é um péssimo. Nós aqui dividimos, sim. Casado com uma sueca. Não fale por nós. Nunca te viram numa reunião de pais. Você não sabe. Pergunta pra menino. Casa com o escandinavo, você apanha. Aí, ó. Se você não fizer isso, você apanha. Fale por você. Você é capaz de você apanhar da sua... Que é o homem mais frouxo do mundo, é o escandinavo. Mulher toma vodka e dá tapa na cara. Porque a mulher...
E a mulher do Viking ia pra guerra. Exatamente. Vai brincar. Você vai no Fica em museu, casa, você vai lá, seu tem o trouxa. Vasa, né? Que é o museu que tem lá o... Eles acharam mulheres já combatendo na guerra na época dos Vikings. Com armas. Por isso que a mulher é casca grossa. É isso aí. Terrível. Terrível. Não é um... Não Não dou um recomenda. bom conselho para você. Sim. E É a melhor... última- Ah. E a última coisa que também é falar um pouco de futebol, que Boa. teve o menino Ney. Jogaram pipoca. Jogaram pipoca nele. E o bis? E o bis? E o Kit Kat. O bis é o Kit Kat dos pobres, né? Sim. O Kit Kat que é o... É, o- mais caro o Kit Kat? Opa. Muito mais. O bis é um produto para pessoas Populares. pobres, populares. E mais né? antigo, né? O Kit Kat não tem há tanto tempo Não, no Kit Brasil. Kat. Não, tem Kit razão. Kat é melhor. Tem que falar a verdade. Kit Kat é É inglês. mais gostoso Kit do Kat que é o inglês. bis. Mas o bis é um... Todo mundo E, consome. e agora o bis, eles estão bravos Estão porque cancelados porque colocaram o Felipe Neto para fazer uma publicidade e aí a turma não achou que ele era a pessoa certa. a pessoa indicada. Indicada. Mas também tem um agravante nessa história. Ele fez um vídeo pedindo trégua. Falou assim, galera, é o seguinte... Ele arregou Ele ações fez um vídeo e falou assim, galera, já tem 10 meses aí do Lula, já passou. já então acabou, não vou falar vamos mais de amenizar, política. vamos de boa, deixa eu fazer meus vai merchans dormir. aqui. E a turma não entendi. esqueceu os cancelamentos que ele promoveu aí e fez um boicote aí orgânico de volta. E aí deu todo Quem que ele cancelou? Porra! É? Aqui, opa! É? Sério? Opa! Cancelou a gente? Mas muito! Liderava ali liderava a turma toda ali. Tava lá na frente da E isso é trincheira. tipo uma vingança. Não, mas é uma vingança, tipo... É um boicote natural da turma que não gosta disso. Eu acho sempre ruim. Mas é uma zoeira também que levaram a sério, né? Começou como uma pilha da internet, não foi uma sim. coisa séria, Sim. mas aí tomou uma proporção que as próprias ações, isso eu não sei se é verdade, o Samir que é economista. Caíram, assim, ainda precisa de mais um tempo para ver se Caiu foi porque isso, caiu ou por causa disso? Porque assim, imagina que tem muito volume de Sim. dinheiro, inclusive estrangeiro. Não sei se foi isso que motivou. Mas de fato caiu, aí precisam ver o assunto. Mas eu sou contra. Caiu. Eu sou contra. Caiu a Lacta. Eu sou Cancelamento. Contra o a Lacta boicote. caiu. né? Mombele, Porra, como Lacta. chama? Cancelamento do E o negócio. Kit Kat subiu. Eu acho Lacta, o cancelamento a do negócio A Lacta tá mondelês. Mondelez. Mondelês. Que nem é brasileiro, né? Ó, o a Delari. Lacta não é brasileiro. Delari tá por dentro. A Lacta, não, a Lacta foi a primeira de chocolate foi a Lacta aqui. no Brasileira. Brasil. Clássico. Sim. Lacta antiga. Tinha aquele chocolate branco maravilhoso. Não, mas é Lacta. Gordura hidrogenada. Mas você vê hoje tá subindo 1,44. As ações, assim, eu não acho que as ações tenham tanta relação. Mas de fato teve um boicote. Eu acho o boicote ruim, independentemente do que lado for. Eu acho que é uma coisa ruim, porque você retaliação. É uma retaliação que você quer acabar com a vida do cara. Porque assim, você não gosta do Felipe Neto, ok. E todo mundo reclamou Só o que ele amanhã vai ser fazia, um né? amigo seu, vai Isso. ser alguém que você se importa. Então, mas, Você faz igual. mas tem uma diferença nisso aí. O que tá acontecendo com ele é uma zoeira. Ninguém tá falando, é uma zoeira do que os caras que ele promovia. Por exemplo, assim, a boa parte sim. Mas, por exemplo, eu faria um merchan, vai. Aí ele ia e falava assim, olha, é inadmissível que ele tá fazendo isso, marcava o patrocinador, marcava isso eu acho todo escroto o grupo pra dele, cacete. e aí ele fazia isso. Agora, o que a turma tá fazendo, boa parte da internet, é uma zoeira. Eu mesmo fiz também, claro. Eu fiz uma zoeirinha ali. Falei assim, Zoeirinha cultural, salve, salve. Fez, poxa, bis, que coisa. Eu posso dar um conselho, para seja como o nosso programa não tenha patrocinador Exato. nenhum, você não vai ter Melhor coisa. Nada de cansar. Melhor coisa é poder falar mal de todo mundo. Você não tem Sem patrocínio. Ô, Felipe Neto. Não tenha patrocinador nenhum. Se você não tiver patrocinador nenhum, você pode falar de quem você não tem quiser. nada a perder. Xinga todo mundo. Você não tem nada a perder. Faça como Pânico. Não tenha patrocínio nenhum.